Olá, irmãos, uma alegria poder estar em contato com os irmãos nesta hora. Um prazer poder adentrar com a minha imagem os lares dos irmãos. Espero que os irmãos sejam reunidos com a família para o culto desta manhã. Um bom domingo, um domingo muito alegre para todos os irmãos. Que as múltiplas bênçãos celestiais sejam derramadas sobre aqueles que nos assistem nesta hora, tanto os membros de nossa igreja quanto os amigos de outros estados, de outras cidades, de outros países que têm acompanhado os nossos cultos dominicalmente. Aos irmãos da Primeira Igreja Batista da Freguesia, então solicito que reúna a família para participar do culto neste instante. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de, utilizando estes meios modernos de comunicação, podermos chegar aos lares dos nossos irmãos, amigos e dos membros da igreja com a mensagem da tua palavra. Louvamos, ó Pai, por este privilégio. Pedimos um domingo cheio de bênçãos para todos aqueles que nos acessarem nesta oportunidade. Conduza-nos no culto desta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero, nesse início de culto, dar aos irmãos algumas informações, fazer algumas observações. Primeiro, eu quero anunciar para os irmãos, estamos em acerto, em detalhes, mas 80% da possibilidade de já nos reunirmos presencialmente a partir do primeiro domingo de agosto, iniciando, então, com a ministração da Ceia do Senhor. Eu vou dar algumas orientações aos irmãos a respeito disso. Estamos fazendo acerto com a equipe que grava, que transmite, porque muitos irmãos não poderão vir, terão que ainda assistir de casa, e então nós estamos fazendo esses acertos. Também acertos aí com a equipe de diáconos, tendo em vista que estamos pretendendo ministrar a ceia presencial. Se isso acontecer, e deve acontecer, nós estaremos solicitando aos irmãos que desejarem participar do culto presencial que façam a sua inscrição, porque nós teremos uma redução drástica no número de irmãos reunidos. Nós estamos pensando colocar 2 irmãos em cada banco, saltando a um banco. Então, estamos ainda fazendo esses acertos, e também a higienização do ambiente e para recepcionar bem os irmãos. E nós esperamos, então, que os irmãos colaborem conosco. Se o irmão deseja este momento de reencontro, estar presencial no culto da manhã do primeiro domingo, faça a sua inscrição através do telefone com a secretaria da igreja, porque nós teremos um número reduzido, e então o irmão não se aborreça se já tiver, se sobrar, não é? Nós estamos recomendando que aqueles irmãos de risco não participem. Os irmãos já idosos, os irmãos com problemas de enfermidade, a Eunice, por exemplo, não estará presente ao culto, porque ela é de risco e estará então assistindo de casa. Também não recomendamos trazer as crianças, porque elas não têm muita noção do distanciamento. Então não traga criança e venha você, e de repente o casal, né, se vocês estiverem fora de risco, estiverem na idade acertada. Então, mas façam a inscrição, porque muitos, mesmo aqueles que tenham condição de vir e queiram vir, muito provavelmente vão sobrar, né, porque vai depender dos primeiros inscritos. E se você se inscrever e por alguma razão não resolver não vir mais, ou ter outro compromisso, outra situação,
por favor, recomende, porque nós teremos também uma listagem de espera para aquela situação. A outra informação que quero transmitir, e já agradecendo os irmãos que possibilitaram isto, é que nós tivemos a conferência de nossas finanças. Os documentos foram fiscalizados. Mês de fevereiro, março, abril e maio. Não estava sendo, tendo em vista não podermos reunir, mas já abrimos um pouquinho e os irmãos da Comissão de Finanças, de conferência, eles estiveram reunidos e manusearam toda a documentação e que está em condição para ir para o nosso contador. Então, agradeço de púlpito aos irmãos da comissão que se deslocaram, estiveram reunidos e preocupados em nos abençoar com essa situação administrativa financeira. Vamos, nesse instante, convidar o pastor Marcos Braga para um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Irmãos, a paz de Cristo esteja com todos aí nos seus lares. Nós vamos aprender um cântico novo para adorar o nome do Senhor e nós vamos introduzir agora no culto este novo cântico. Te amo, Jesus. É fácil, todos vão cantar e vão aprender. A letra vai estar aqui embaixo na legenda e eu vou cantar o refrão para os irmãos começarem a se familiarizar. Aí depois a gente começa e canta, todo mundo canta para valer, tá bom? Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Viu? É fácil. Cante o papai, a mamãe, o filho, a criança, o adulto, o ancião, todos vamos glorificar em uma só voz o nome do Senhor com esse belíssimo hino. Amém? Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Com o coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser. Em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me remiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser. Em teu nome ponho a minha esperança. Cante, te amo, Jesus, e não há para
igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a ti. Quem poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Vamos ver se todos aprenderam. Mais uma vez. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Te amo, Jesus. Amém. Depois desse momento alegre de adoração ao Senhor através do cântico, passemos agora ao momento da adoração ao Senhor com a entrega de nossos dízimos, nossas ofertas e a disponibilidade de nossa vida ao serviço do Senhor. Leia o texto para o nosso ofertório. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E fazei prova de mim, pois vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós tantas bênçãos, que vos advenha maior abastança. Meus queridos, o dízimo não é apenas uma prova de fé, é uma manifestação de amor ao nosso Deus. E também é o reconhecimento nosso das bênçãos que o Senhor nos tem oferecido, nos tem proporcionado, com a qual nos tem abençoado. Então, o dízimo não é apenas uma troca de valores. Não imagine que você está pagando pelas bênçãos do Senhor. As bênçãos são demonstração do amor de Deus para nós. E nós contribuímos com a obra dele aqui na terra, com a demonstração do nosso amor para ele. E aí, materializado no nosso dízimos e na nossa oferta. Como dissemos há pouco, a contabilidade da nossa igreja está atualizada e nós louvamos a Deus por isso. E também agradecemos aos irmãos que são fiéis, estão presentes com a manutenção do culto e das necessidades administrativas da igreja. Oremos.
Pai amado, nós te louvamos por este momento oportuno de colocarmos diante do teu altar aquilo que representa, Senhor, o nosso desejo de ver a tua obra se expandindo na terra. Te louvamos pela fidelidade dos teus servos, membros desta igreja, que ao longo desse período de pandemia têm se mostrado fiéis e nós temos podido, Senhor, cumprir com os compromissos financeiros da igreja. Louvamos o teu nome por isso, porque é o teu amor, o teu cuidado para com a tua casa, para com esta agência, que move também os corações daqueles que se disponibilizam a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados, antes da mensagem desta manhã, eu estarei pregando no Evangelho de Lucas, capítulo 15, destacando ali, a partir do versículo 11º, a parábola do filho pródigo. Mas antes, vamos a um momento de adoração ao Senhor através da música. Quando penso em meu Salvador, como veio até aqui por amor, cruel morte sofrer, vida me oferecer. Ó, eu sei, Ele ama a mim. Eu pensei, Ele ama a mim. Eu pensei, Ele ama a mim. Seu amor dá-me paz neste mundo fugaz, confiando, Ele ama a mim. Quando penso em espinhos cruéis que puseram em Cristo os infiéis, assim eis meu Jesus crucificado na cruz. Ó, eu sei, Ele ama a mim. Eu pensei, Ele ama a mim. Eu pensei, Ele ama a mim. Seu amor dá-me paz neste mundo fugaz, confiando, Ele ama a mim. Quando penso como Ele me amou, fui ingrato, Ele me procurou. Quero sim me entregar, eu vou me consagrar, pois eu sei, Ele ama a mim. Eu pensei, Ele ama a mim. Eu pensei, Ele ama a mim. Seu amor dá-me paz neste mundo fugaz, confiando, Ele ama a mim. Irmãos, eu quero, na mensagem desta manhã, ler no Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho no Novo Testamento, escrito, como já disse em outra mensagem, pelo médico Lucas, um gentio, o único gentio que escreveu no Novo Testamento. Ele escreveu dois livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. No capítulo 15, ele diz o seguinte, narrando
um episódio de Jesus. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Daqui a pouco continuo a leitura desse texto um pouquinho mais à frente. Mas deixa-me então comentar essa introdução. Os fariseus, os escribas, os chamados doutores da lei, eram visivelmente contra os que não cumprissem rigorosamente as suas doutrinas e normas de comportamento religioso, ritualista. Eles referiam-se às pessoas, chamando-as de pecadores, mas o conceito que eles tinham de pecadores era de pessoas de má reputação. E Jesus estava cercado dessas pessoas. Eles pressurosamente procuravam Jesus para ouvir a mensagem que Jesus, os ensinos que Jesus ministrava. E então os publicanos, os fariseus, os saduceus, os religiosos da ocasião, os sacerdotes, os escribas, eles viviam criticando. E nesse episódio eles cochichavam entre si e diziam: Jesus junta-se à mesa com os pecadores, com essas pessoas de má reputação, e até come com eles. É o que está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 15, e também aqui o texto que li em Lucas 15, verso 2. Jesus jamais compactuou com o pecado. Ele jamais se sujou com o pecado, mas sempre amou os pecadores e se esforçava para libertá-los do pecado, tendo para isso entregado a própria vida como sacrifício. E então Jesus, sabedor do que estavam comentando entre ouvidos, entre lábios, a respeito dele, aproveita a oportunidade para responder. E Jesus responde ao questionamento religioso legalista com 3 parábolas de cunho teológico, filosófico e moral, que destacavam o imenso e longânimo amor de Deus em contraponto ao exclusivismo dos líderes religiosos que o interpelavam. As parábolas que Jesus contou, não vou trabalhar todas elas, vou me ater apenas a uma, mas as parábolas que Jesus contou, a da ovelha perdida, a da dracma achada e o filho pródigo, que poderia chamar-se também de o filho perdido. Tomo essa última, a do filho pródigo, para falar do filho perdido, perdoado pelo grande amor do Pai. A parábola, meus queridos, era um recurso didático muito apreciado pelos mestres judeus e utilizado pelos doutores da lei em seus ensinos filosóficos religiosos. Jesus também gostava desse método didático e se utilizou dele muitas vezes para ensinar àqueles religiosos o verdadeiro ensino bíblico, doutrinário, e ele o fez nessa oportunidade para ensinar àqueles religiosos, não é, a visão bíblica doutrinária a respeito do amor. A parábola do pródigo é a mais conhecida das parábolas contadas por Jesus. Até hoje, o capítulo 15 de Lucas, onde ela está escrita, é um dos textos mais usados por pregadores, palestrantes
e autoridades homiléticas. Essa parábola já foi utilizada em peças de teatro, em histórias em quadrinhos, em história em franelógrafo, em desenhos, em filmes, enfim, há muitas versões desta parábola contada por Jesus. É também um texto muito apreciado pelos iniciantes em homilética, os novos pregadores. Lembro-me que foi esse o primeiro texto de meu primeiro sermão há 60 anos atrás. Eu lembro que eu preguei neste texto do filho pródigo. Das parábolas de Jesus, esta é a mais longa e detalhada, diferentemente das demais, contendo mais de uma lição aplicativa. Há algum tempo atrás, nós estávamos numa reunião de pastores e estávamos mexendo com um pastor lá da área do Sul, lá de Santa Catarina. E nós estávamos mexendo com ele porque nos últimos dias que estivemos juntos, nós ouvimos ele pregando umas 6 ou 7 vezes, com versões diferentes, sobre o filho pródigo. Então, é um texto muito rico, não é? Muito rico. E, diferente das demais, ela tem lições aplicativas as mais variadas. E então, o filho pródigo, o filho perdido, o pródigo, deixa claro que a recompensa da rebeldia, rebelião, afrontamento à família, resulta em fracasso. Essa é uma das lições que aprendemos com o filho pródigo. Fica bem claro, né, que a recompensa da rebeldia e da rebelião, do afrontamento à família, resulta em fracasso. O filho que fica em casa, o filho mais velho, ilustra o preconceito de muitos que estão na casa do pai, mas hipocritamente, por interesse, e não têm nenhum amor por aqueles que estão fora do abrigo paterno. O pai, nesta parábola, retrata o amor de Deus. Deus que está ansioso por perdoar o pecado, por perdoar o pecador e desejando a sua volta, e que sai ao encontro dos perdidos, tal como aquele pai saiu ao encontro dos 2 filhos, o mais novo e o mais velho. Quero ler, então, o texto para seguir no nosso comentário. Vou ler no texto, no livro de Lucas, capítulo 15, os versículos de 11 até o versículo 31. Disse mais, então, Jesus dizendo, essa sequência que disse mais é porque ele já havia contado outras parábolas antes. Disse mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de forma irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. E ele desejava encher o estômago com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui, passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai,
pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro, matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e o alarido festivo. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe respondeu: teu irmão, ele voltou, e teu pai mandou matar o bezerro cevado, e o recebeu, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há quantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua? Mesmo assim, nunca me deste um cabrito sequer, para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Quando Jesus narrou esta parábola, ele provocou indignação e possivelmente protesto nos seus ouvintes, especialmente nos religiosos, que só não abandonaram o local por causa do carisma do Senhor e sua maestria em ministrar a palavra. Jesus sabia contar uma parábola, Jesus sabia como ilustrar um sermão e como ministrar o sermão. E eles ficaram, então, presos à palavra. Mas a vontade deles e a revolta que causou era de se afastarem. E isto pela seguinte razão: quando alguém da cultura do Oriente Médio ouve, ainda hoje, essa parábola, não a compreende e se revolta indignado. Se um judeu ou árabe, numa família judaica, se um judeu ou árabe ouvir essa parábola como uma narrativa verídica acontecida numa família judaica ou árabe, eles reagem com indignação, dizendo ser mentira, pois para eles isto é algo impossível, inimaginável de acontecer. Para um nativo ou um aculturado do Oriente Médio, é inadmissível a um filho sequer fazer menção a tal pedido a um pai, quanto mais agir como o filho pródigo da parábola agiu. Aqui no Ocidente, onde desde 1945 a família tem sido sistematicamente desconstruída, a autoridade paterna foi minada, envenenada nas mentes infantis, nas mentes adolescentes, com desenhos infantis, novelas, filmes, trazendo-nos ao status da família de hoje, onde não há, por parte de muitos filhos e netos, o menor respeito e carinho pelos seus progenitores. Eu me lembro do período das minhas meninas ainda pequenininhas, de 6, 7 anos, o tipo de desenho que havia. Aparentemente, na época a gente olhava, hoje eu já vejo com outros olhos, né? Mas olhava aqueles desenhos e não percebia a maldade, já estavam desconstruindo a imagem paterna. O pai era sempre um paspalhão, né?
Ginny e não sei quem lá. O marido era sempre o último a saber, o último a resolver, e, enfim, os desenhos, os filmetes desconstruindo. E hoje nós temos aí o desrespeito, o abuso, toda essa situação que vivemos e a desconstrução da família, do lar, que está se despedaçando. Mas voltemos à parábola. Nos dias de Jesus, se um filho agisse como o filho perdido da parábola, ele receberia uma dura disciplina física, seria expulso de casa a seguir, e se ficasse por perto, o conselho de anciões da cidade, por certo, se reuniria para autorizar o apedrejamento dele fora da cidade, deixando-o no lixão da cidade. Essa era a pena naquela situação. Mas mesmo para os padrões da família ocidental moderna, aquele comportamento, a atitude do chamado filho pródigo, não seria aceito e seria censurado. Consideramos a palavra sobre um outro foco, como um caso de família conhecida nossa, em nossos dias, na nossa cidade. Digamos que um pai de família, um homem bem-sucedido que acumulou seus bens honestamente com seu trabalho, empenho, dedicação, um empresário escrupuloso, um homem de negócio. Esse homem tem 2 filhos. O mais velho, trabalha arduamente na empresa da família, é dedicado no que faz, responsável, estudou, pós-graduou-se em administração de empresas, doutorou-se em direito empresarial para ajudar melhor o pai na empresa. Todos o veem como o eventual substituto do pai, futuro diretor do conselho empresarial. O outro filho, o mais moço, é um irresponsável. Vive se metendo em confusão, vive cercado por jovens da pior espécie que ele diz serem seus amigos e amigas. Não trabalha, vez por outra precisa ser tirado da delegacia, preso em blitz da lei seca pelos advogados da família, um jovem arruaceiro, problemático, que traz constante preocupação aos seus pais. Não estudou, mal conseguiu terminar o 2º grau. Ao completar 18 anos, esse moço, numa discussão de família, chamando a atenção, chamando a responsabilidade pela vida doidivana que leva, ele exige a parte que diz lhe pertencer por estar em testamento. Quero a minha parte das ações empresariais, quero os 25% que são meus por direito. Isso significa que o patrimônio da família será reduzido a 75% das ações, além do que parte dos bens empresariais terá que ser vendido para fazer capital para entregar ao jovem. Aconselhado pelos advogados da empresa, o pai podia modificar o testamento deserdando aquele filho irresponsável, mas amorosamente o pai, a contragosto do irmão mais velho, não faz. E entrega ao filho mais novo uma pequena fortuna que dava para ele começar bem a vida. Se aplicassem direitinho na bolsa, ele poderia até viver só dos lucros, sem precisar trabalhar. Então, dias depois, esse moço toma posse dos seus bens, devidamente transferido para a sua conta bancária, e vai para um lugar bem distante, vira as costas para a família e vai para um lugar bem distante e vai gastar dissolutamente o que não ajuntou, sem se preocupar em guardar para quando viesse a necessitar. E de amizade em amizade, de festa em festa, de garota em garota, de noitada em noitada, foi gastando o que tinha prodigamente, até que começou a sentir a sua fortuna se esvair. Da mansão, mudou-se para uma cobertura, da cobertura para um apartamento,
do apartamento para o hotel, para o albergue, e terminou em um quarto sem cama, sem móvel, no fundo de um galpão frigorífico de carne suína. E ele passou a ser o lavador da área onde os porcos que seriam abatidos comiam a sua ração. Foi nessa situação, no fundo do poço, melhor dizendo, no fundo de uma pocilga de porcos, que aquele moço se deu conta do mal que havia causado à própria vida. Imaginemos, então, que, dentro desse contexto da história moderna, esse filho voltando para casa e sendo recebido pelo pai. Esse é o ponto que eu queria chegar. Narrando a parábola, Jesus disse que o moço caiu em si, isto é, recobrou o juízo. Quando seu pecado incessante o deixou totalmente falido e faminto, ele conseguiu parar para pensar. Viu claramente como tinha agido e se arrependeu. E nessa condição, ele se fez um candidato ao perdão. Cuidadosamente, o moço avaliou o custo do seu pecado, a futilidade que foi sua vida, e também compreendeu a gravidade da sua transgressão, que ele havia desonrado ao pai, à mãe, e pecado contra Deus por descumprir esse mandamento. Lembrou-se aquele moço, naquela situação lá no fundo da pocilga, lembrou-se dos amorosos conselhos do pai, do imenso amor do pai, que mesmo tendo sido ofendido, não lhe negou o livre-arbítrio de partir, levando o que ele dizia ser seu, sem saber o quanto custou ao pai ganhar. Então, aquele moço lembrou-se que os empregados de seu pai tinham melhor condição de vida do que ele, pois comiam nos restaurantes das empresas do pai, e ele ali perecia de fome. Decidido, o moço da parábola resolveu voltar para humildemente se penitenciar com o pai e aliviar a sua alma diante de Deus. E ele até ensaiou o discurso. Direi a meu pai, pequei perante ti e contra os céus. Um eufemismo para dizer que havia errado por completo e pecado contra Deus ao ser rebelde contra o pai. Direi, pai, sei que não mereço a condição de filho, mas estou arrependido. Quero o seu perdão, quero uma chance de pelo menos ser empregado em uma das tuas empresas, mesmo que para um serviço simples. Pergunto a você, irmão, irmã, você perdoaria, daria alguma chance a um filho que o tivesse desconsiderado, que saiu de casa levando 25% dos bens, do patrimônio da família, batendo a porta ofensivamente, dizendo, até nunca mais, não me procurem, esqueçam de mim. Imaginem. E agora ele volta, cabisbaixo, andarilho, sujo, maltrapilho, pedindo perdão. Você perdoaria? Pense na parábola que eu contei, modernizando a parábola de Jesus. Aquele filho, né, doidivano, que voltou. Você perdoaria? Pois aquele pai perdoou. Se o filho foi pródigo em ingratidão, o pai
foi pródigo em esbanjar amor. Se o filho foi pródigo em esbanjar parte da fortuna da família, aquele pai esbanjou amor e perdão. Jesus disse na parábola que aquele pai viu o filho, isto é, avistou quando ele ainda estava longe, isto é, fora dos domínios da propriedade, distante, e pressuroso, correndo, foi ao encontro do filho. O que fez aquele pai correr em direção ao filho andarilho, maltrapilho, imundo por suas ações pecaminosas no mundo? A ansiedade eivada de alegria por ver o filho retornar. O amor de um pai, de uma mãe, não é avaliado pelos bens que o filho levou. Ele pode ter sido ingrato e levado parte da fortuna da família, mas o amor sempre perdoa. Isto é amor. Como diz o texto e a poesia que escrevi, o amor que sofre, mas perdoa. O amor que suporta maus tratos, mas perdoa. Amor que espera ansioso o retorno de um filho, de uma filha rebelde. Amados, esse é um maravilhoso amor de Deus, o nosso Pai. Você que está fora da casa do Pai, que está longe da família cristã, que abandonou a igreja por não valorizar a comunhão da família cristã, a família de Deus. Você que está gastando teus anos de vida longe de Deus, o Pai. Não é hora de você vir para a casa do Pai, voltar para os braços do Pai? Essa é a diferença, meus queridos, entre o verdadeiro Deus e Pai e os deuses deste mundo. O Deus verdadeiro está ansioso pelo retorno, pela volta daqueles que jazem no mundo. O verdadeiro Deus não é indiferente, não está indiferente à situação daquele que está longe dele. Então, ele não está indiferente à sua situação, querido amigo, querido ouvinte, querida ouvinte, meu jovem. Ele não está indiferente. Ele está ansioso para recebê-lo de volta. Caia em si. Arrependa-te dos teus pecados, da sua indiferença. Inicie o retorno para Ele e Ele te receberá de braços abertos. Ele não será um pai hostil por causa dos teus pecados, mas um Senhor perdoador, um Senhor, um Salvador amoroso. Se você, arrependido, voltar aos braços dele, confessando-se arrependido. A necessidade de voltar. Aquele moço não apenas caiu em si, reconheceu o que tinha feito, não apenas sentiu remorso pelo que tinha feito, mas ele levantou do lugar onde estava e voltou para casa. Fez o caminho de regresso para casa. Não adianta você reconhecer que errou, reconhecer que pecou, sentir remorso por isso, mas ficar na mesma situação. Pare agora, e tome a decisão de voltar para os braços do Pai. A atitude paterna, sem uma palavra de expressão, de repreensão pelo pecado do filho, foi a expressão de amor. Foi a expressão de alegria pela volta do filho que se achava perdido no mundo e agora
retornava ao convívio do pai. O amor se expressou nessa alegria pela volta. Cada gesto, cada ordem dada por aquele pai a partir do abraço de perdão dizia alguma coisa singular. O pai nem esperou o filho terminar o discurso que havia planejado. Antes, no meio do discurso, ele começou a dar ordem, e cada ordem tinha um significado para o contexto da cultura judaica, por isso Jesus pontuou isso aí. Ele diz: trazei a melhor roupa e vestiu. Uma roupa nova, na cultura judaica, era reservada à pessoa de honra que se juntava a uma família. Então, quando a pessoa era recebida ali da família, ela recebia aquela muda de roupa nova. Ponha o anel no dedo dele, o anel da família, com o brasão do clã. E esse era o sinal de que aquele moço fora aceito de volta com todos os direitos, como se nunca tivesse partido. Ele que levou 25%, agora teria todo o direito nos 75% que ficou para trás. Calcem-lhe sandálias novas, significando plena restauração a seu estado de dono de tudo onde pisasse seus pés naquela propriedade. Matem o novilho cevado, bezerro reservado para um churrasco, para algum momento festivo especial, festa comemorativa, a grande bênção que a família recebia. E agora, essa festa acontecia, e então se reconhecia como bênção a volta do filho perdido. Amados, a Bíblia diz que há regozijo, uma festa no céu, quando um pecador se arrepende. Você, amigo que está longe de Deus, o Pai, você não quer proporcionar uma festa celestial se arrependendo e voltando agora para o Pai? O mesmo aconteceu com a humanidade lá no passado. O livro de Gênesis diz que Deus, que é o dono de todas as coisas, o proprietário deste imenso universo, fez o homem, aspas, podemos dizer, fez o seu filho, colocou Adão e Eva como raça no Éden e colocou sobre os ombros dele o direito de usar tudo que no planeta Terra houvesse, com a condição de que eles permanecessem sem afronta ao Pai, em obediência ao Pai, mas eles não fizeram assim. Como o filho pródigo, Adão e Eva, e todos nós, como raça humana, viramos as costas para o Pai e fomos gastar o que não ajudamos a construir. E aí vocês observem o comportamento da humanidade, destruindo a natureza. Destruindo a natureza. Estamos vendo aí, né, e estava observando essa semana, com dor no coração, as toras naqueles caminhões de madeireiras lá no Amazonas, derrubando árvores centenárias. Os homens passam a serra ali sem se dar conta de quanto tempo levou para aquela árvore se pôr de pé, como vigorosa como é. Árvore que o Pai plantou. Então, por causa do pecado, o homem usa as coisas que pertencem ao Senhor e o faz dizendo que é dele. Que é dele. Esse é o contexto. Mas você que está ouvindo agora esta mensagem, considere que tudo isso é teu, porque o Pai te deu, mas que você deve estar na casa do Pai, em obediência ao Pai, ao abrigo do Pai. Coloquemos agora o foco da parábola no outro personagem,
o filho mais velho. Já focalizamos o pai rapidamente no aspecto do amor, não é? Um pai amoroso, pleno de perdão, pronto a ministrar ao filho arrependido esse perdão. Agora vamos olhar com cuidado para o filho mais velho, aquele trabalhador, aquele estudioso que permaneceu perto do lugar do pai. No ensino paralelo comparativo dessa parábola, o pai é a representação de Deus. O filho mais novo é a representação do homem perdido no pecado. Preste atenção agora. O filho mais velho, aquele que fica próximo ao pai no templo. Os religiosos, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, o religioso, o pastor, o cantor do coral, o tocador lá da equipe de som, pessoal do som, o irmão consagrado, aspas, que senta no banco da igreja. O filho mais velho, na parábola, é nossa representação. Recordam-se por quê e para quem Jesus contou essa parábola? Recordam-se? Ele contou para os fariseus, para os religiosos, aqueles que questionavam Jesus por estar ministrando ensino, a palavra de Deus, a palavra de salvação aos pecadores. Eram os sacerdotes, os homens e aqueles que liam a Bíblia que estavam olhando de lado para Jesus. Como é que ele se senta do lado de um publicano? Como é que ele está lá com aquela menina que é meretriz, todo mundo conhece aí na cidade? Como é que ele está lá ministrando, sentado ao lado deles, se contaminando com aqueles pecadores? Pois bem, meus queridos, meu propósito nessa mensagem é mostrar que os dois filhos precisavam do amor e do carinho, da atenção do pai. Contou Jesus na parábola que o filho mais velho se indignou ao retornar do trabalho e ver a casa em clima festivo. Ao se aproximar e perceber o movimento diferente na propriedade do pai, sentir o cheiro do churrasco assando, parou lá fora, distante da festa, e quis saber o motivo de tanta agitação, música e alegria. E aí, um dos servos disse para ele: teu irmão voltou. Esse é o motivo da festa. Teu irmão, que se achava perdido no mundo, voltou. Irmão? Que irmão? Todos estes anos me dedico servindo a meu pai, trabalhando duro, enquanto esse filho dele esbanjava nossos bens com meretrizes e na farra, e ele faz uma festa porque ele retornou? Não vou entrar, não posso participar dessa festa, porque não estou feliz com a volta dele. Parece-me que os anos de dedicação e serviço ao pai finalmente se revelava. Havia uma razão por trás. Era por interesse. Era visando ser recompensado materialmente, não por amor ao pai. O que você faz como crente, o que você faz na causa e na casa de Deus, é por interesse pessoal de recompensa, por interesse de reconhecimento ou por amor a Deus, o Pai? Jesus traça um paralelo comparando a atitude de indignação do filho mais velho com os questionamentos dos fariseus, saduceus, doutores da lei, doutores do cerimonial, que murmuravam criticando por ele estar ali entre os pecadores, ministrando para eles a palavra de salvação.
E ele concluía com este paralelo: não há diferença, não há diferença entre o filho mais velho e o filho mais novo. Os dois estavam perdidos. No paralelo que traçou aos religiosos críticos, dois eram os filhos perdidos. Um perdido para o mundão, um que chafurdou-se no lamaçal do pecado até cair em si e se dar conta que há um preço a ser pago por nossos atos pecaminosos aqui e na eternidade. Jesus ensina que nessa situação devemos nos arrepender, converter, mudar o rumo da vida e voltar para o Pai, voltar para Deus. O outro, que não foi para o mundão, que ficou próximo do Pai, na casa do Pai, trabalhando na causa do Pai, também se achava perdido. Pois, se bem que próximo, não tinha comunhão com o Pai. Não comungava os pensamentos e atitudes amorosas do pai e o considerava um pai pródigo, perdulário, gastador dos bens da família, que ele, como filho, queria acumular. E ele não queria compactuar com... Ele não compactuara com o pai, desculpe, quando deu 25% dos bens da família ao irmão, e esse partiu o mundo afora. E agora não concordava em que ele fosse recebido de volta, ainda mais com uma festa. O filho mais velho também estava perdido, na casa do pai, mas perdido. E pior, não se julgava perdido. Você que está na casa do pai, falo agora a muitos membros da minha igreja, e alguns que não são membros da minha igreja, mas que conheço, já foram minhas ovelhas. Você que está na casa do Pai, você tem certeza da tua salvação? Ou você está na casa do Pai, mas perdido também? Você pode identificar algum pecado em tua vida? O apóstolo Paulo aconselha-nos, como igreja, a examinar cada um a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. E eu convido a este autoexame. Dê uma olhada para dentro de si. Observe que a sua relação com o Pai. Você se sente bem com o Pai? Você se sente feliz com o Pai? Ou você está na casa do Pai para usufruir a bênção do Pai? Você está na casa do Pai porque quer as bênçãos do Pai. Você trabalha na igreja porque quer recompensa na igreja. Quer ser reconhecido, quer ficar famoso, quer ser lisonjeado, quer receber alguma porção, digno é o obreiro do seu salário, eu recebo o meu salário, mas eu não trabalho pelo meu salário. O crente que recebe do reino não pode trabalhar pelo salário, mas trabalhar pelo reino. Aquele filho mais velho também foi ofensivo ao pai ao não querer entrar na casa paterna para alegrar-se com o pai, porque, segundo ele, lá estava aquele teu filho. Esse teu filho voltou e você fez uma festa. Aquele filho mais velho também exigiu que o pai lhe saísse ao encontro, lá fora, para demonstrar-lhe amor, tentando perdoá-lo e trazê-lo para dentro a participar da festa. Filho, tudo que é meu é teu. Sempre foi. Venha, entremos. Eu estou alegre por teu irmão, quero ficar alegre contigo também. Versículo 31.
o comportamento do filho mais velho mostrou a precariedade da sua devoção ao pai. O comportamento revelou o verdadeiro caráter daquele filho, demonstrando que, apesar de ter ficado próximo ao pai, o fez por interesse seu, não pelos interesses do pai. O que prende você à igreja? Teus próprios interesses ou os interesses do Pai Celestial? Jesus afirma, e ele o fez com muita propriedade, que nem todos os que estão na igreja e dizem Senhor, Senhor, estão salvos. Leia lá em Mateus 7:21. Aos escribas e fariseus, Jesus estava dizendo que durante toda a vida, eles, os escribas e fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, eles tiveram acesso livre, fácil às riquezas da palavra de Deus. Passaram a vida toda lidando com a Bíblia, com as Escrituras, com a adoração a Deus, cantando louvores, lendo e cantando salmos, mas nunca se aproximaram de qualquer das riquezas que a palavra, que os louvores proporcionam ao crente. Estavam próximos do tesouro que podia ser usufruído por eles, mas nunca se aproximaram dele e continuaram pobres e carentes. Filho, o que é meu é teu. Irmãos, muita gente está na igreja, próximo dos conceitos bíblicos, dos louvores, do trono de oração, mas vivem a vida, levam a vida cristã como um fardo pesado de carregar. São membros da igreja porque nasceram na família crente, foi apresentado o bebê pelo pastor, batizou-se porque achou interesse em se batizar, achou interessante. Em determinado momento, ele também queria participar do cerimonial da ceia, e aí, por causa disso, procurou o pastor para que o batizasse, porque ele queria casar na igreja. E aí ele se casou. Eu me lembro de um dos primeiros casamentos que fiz como pastor, lá em Japeri. Igreja ainda pequena, 50 membros, e uma menina da igreja começou a namorar um rapaz de fora do mundo. Naquele tempo, a igreja era mais exigente do que hoje, e eu tenho a impressão que o moço, preocupado em que eu não fizesse o casamento porque ele não era da igreja, até levantou a mão na igreja, foi à frente. Eu não me recordo agora se cheguei a batizá-lo, mas é uma experiência que eu conto com tristeza, porque fiz o casamento deles e a menina sumiu da igreja. Dei algum tempo, né, para a lua de mel, essa coisa, e passou um mês, não apareceu, passou 2 meses, não apareceu. Então fui fazer uma visita, mas fui informado que não fosse a casa dela, fosse primeiro a casa dos pais dela. E aí eu fui lá na casa dos pais, conversei com a mãe, para que a mãe pudesse me levar para visitá-la. E a mãe disse, pastor fulano, referindo-se ao marido dela. Naquele dia mesmo, quando saiu da igreja, falou para ela na porta da igreja, aproveite bem porque você nunca mais vai pisar aqui. Ele estava na igreja por interesse. E ela também, porque ela se submeteu a isso. Mesmo naquele tempo, ela poderia ter uma postura mais cristã e não haveria nenhum pecado em afrontar o esposo do desejo de estar na casa do Senhor. Está perto do Pai, mas não está com o Pai, por interesse nas coisas que o mundo oferece, nos prazeres passageiros da vida, nas coisas perenes dessa vida.
ele não sente prazer, não sente alegria, falta-lhe a alegria da salvação. Quero concluir, irmãos. A parábola que focalizamos e está intitulada no capítulo 15 de Lucas, a parábola do filho pródigo, na verdade, é uma parábola de um pai amoroso com 2 filhos, um perdido no mundo e outro perdido em casa. O pai é o nosso Deus, ansioso em perdoar àqueles que arrependido voltar. Àquele que arrependido voltar. O filho mais novo é aquele que vai gastar tudo, mas lembra-se da casa do pai, lembra-se da família, da casa paterna e volta. Querido, se você é um desses 2 filhos de Deus perdido no mundo, lembre-se que o caminho da vitória em sua vida está no caminho de volta. E Jesus é esse caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho. E ninguém chega ao Pai se não for por mim. Está lá no Evangelho de João. Ele é o caminho para o perdão. Jesus é o caminho para o perdão. Jesus é o caminho que vai proporcionar a você vestes novas, sapatos novos, um anel de prestígio como filho de Deus, uma festa no céu. O filho mais velho, perto do pai, mas sem comunhão com o pai, é essa a sua situação? Você que vive perto dos tesouros do pai, aproprie-se dele. Filho, diz o Senhor, o que é meu é teu. Oremos. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de ministrar a tua palavra. E nesse contexto, Pai, focalizar aquela parábola contada pelo Senhor Jesus aos religiosos do seu tempo. Que ela continue operando milagres nos corações hoje. E que ela possa, Senhor Deus, abençoar vidas que ouviram através dessa transmissão. Toque, Senhor, com teu Espírito, àqueles filhos rebeldes que estão distantes do Senhor, para que eles possam voltar. Toque naqueles que estão próximos, mas não estão em comunhão com o Senhor. Abençoe o culto desta noite e a mensagem desta hora, que ela produza vidas transformadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, fomos para mais um final de culto e espero que Deus possa estar abençoando vocês. Amados, chegamos ao fim do culto nesta manhã. Espero que a mensagem tenha abençoado a sua vida. Eu oro a Deus para que a mensagem tenha alcançado algum filho pródigo, de dentro ou de fora. Algum filho pródigo no mundo ou dentro da igreja. Que Deus possa estar abençoando o seu coração neste dia. Espero vocês às 18h30 para a palavra do Senhor mais uma vez. Sintonizem às 18h30. Nós temos observado que os cultos da noite é menos concorrido do que o da manhã. Esperamos que vocês estejam em casa, observando o dia do Senhor e que possam reunir novamente a sua família às 18h30 para ouvir a mensagem da noite. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém.